Oi, gente. Eu vim trazer uma live aqui, uma entrevista com o Dr. Kennedy, que está entrando agora. Oi, Dr. Kennedy. Boa noite. Boa noite. A gente até fica meio aflito de perguntar, né? O famoso tudo bem, né? Não sei se é delicado nessa fase perguntar isso, mas esperamos que esteja bem, né? Sim. Eu vou só fixar aqui o título da nossa entrevista para quem for entrando. Cuidados com o recém-nascido durante a pandemia. Vou fixar esse comentário. Deixa eu ver que o comentário foi lá para cima. Aí. Pronto. Então, boa noite a todos. Boa noite, Dr. Kennedy. Te agradeço por ter aceitado o meu convite para vir aqui, né? Falar ao vivo. E eu gostaria de estar antes explicando, né, que a nossa intenção com essa live é trazer informação, mas de uma maneira que a gente não crie pânico e sim oriente as mães puérperas, porque deve ser bem desesperador estar no meio de uma pandemia saindo do hospital com um recém-nascido, né, Dr. Kennedy? Você sabe que me veio em mente o livro do Gabriel Garcia Marques, que, aliás, eu recomendo que todos leiam, já que todo mundo está em casa com o tempo, que é o Amor em Tempo de Cólera, né? Só que a gente pode chamar Amor em Tempo de Coronavírus, né? Então, é um livro que se trata de uma história de amor durante uma epidemia, e é o que a gente está vivenciando agora, né? O que muda nas nossas vidas durante essa pandemia, que deve durar até final de junho, começo de julho. Nossa, então eu vou pegar também no meu puerpério, você acredita? A minha é para 7 de junho. Não, você vai pegando já O final. o finalzinho, uma fase bem mais segura, bem mais tranquila. Interessante. Então, eu já vou anotando essa dica aí da leitura que o doutor passou. E é interessante falar sobre como a gente pode viver essa quarentena de forma saudável. É uma ótima dica a leitura de um livro, né? Então, a gente, ao invés de ficar consumindo conteúdos sensacionalistas, a gente pega os conteúdos com informação e também essas dicas de leitura que são muito boas. E o que eu, gestante, que vou ganhar um bebê amanhã, ou que acabei de ganhar, vou ganhar nessa noite. O que eu preciso fazer, Dr. Kennedy, logo que eu ganhei o bebê, assim, para que essa pandemia não afete tanto a mim, o meu puerpério, quanto o meu bebê recém-nascido? Eu acho que uma das coisas que trouxe conforto e segurança para todos é que foi aprovado o aleitamento materno do bebê, tá? Então, não existe transmissão viral pelo leite materno. Isso era uma preocupação, né? Então, os estudos mostram que sim, a mãe pode e deve amamentar seu bebê logo após o parto. E outra coisa importante que os estudos têm mostrado e foram publicados é que também não tem havido, até agora, transmissão vertical do vírus. Ou seja, mesmo a mãe infectada que tem o seu bebê, ela não transmite intraútero esse vírus, né? Ao contrário, por exemplo, do Zika vírus, né, que aí causava danos ao feto, né? Então, duas boas notícias, eu acho, para quem está grávida, para o casal que está grávido, né, é que, a mãe, eventualmente estando infectada, não vai passar esse vírus para o bebê, ele tá protegido intraútero, e dois, ela pode amamentar seu bebê após o parto. Então, essas são duas grandes boas notícias para as mães e pais e os bebês que vão nascer agora. Já é um alívio, porque o Zika vírus causa também algumas anomalias no feto, né? Então isso já dá um alívio pra gente. A quarentena, antigamente pós-parto, ela era um pouco parecida com essa da pandemia, não era? Antigamente não era assim? A gente tinha que ficar 40 dias em casa, não podia sair? Ou é Então, mito? você sabe que os asiáticos, os chineses ainda fazem isso, né? E é curioso que lá na China, né, a sogra é que manda. Então, assim, não pode lavar o cabelo, só pode comer caldo de galinha, não pode tomar banho,
só banho de gato. E a gente sabe que isso não tem fundamento científico, né? Tanto é que, com relação, um pequeno detalhe, né, da alimentação da mãe, a alimentação é livre, na verdade. Não tem uma lista de comidas que eu não posso comer. Existe, sim, moderação com alimentos que podem irritar o bebê, que é cafeína, condimentos. Ter muita cautela com bebidas alcoólicas. E aí é bem tranquilo, porque a alimentação é livre. Cada vez mais a gente desmistifica o parto e a gravidez. E mas em tempos de pandemia a gente não volta para esse tipo de pensamento, que a nossa quarentena ela tem que ficar resguardada no máximo? Então, veja, aí entra os cuidados que estão preconizados para todos nós, grávida ou não, né? Sim. E é importante sempre reforçar isso. Eu estou em casa, estou fazendo distanciamento social. Todos nós devemos fazer distanciamento social, é ficar longe de outras pessoas, tá? A pandemia, a minha visão é de nós estarmos numa praia linda, maravilhosa, com o sol lindo, maravilhoso, e de repente o mar começa a recuar, e aí você olha, caramba, o mar está recuando, isso é um tsunami. E a gente fala assim, gente, vamos correr, vamos procurar um lugar seguro, um lugar alto, um lugar que nos protegermos, né? Porque vem uma onda. Então a gente está na fase que o mar está recuando, né? E isso de fazer distanciamento social ajuda a diminuir o tamanho da onda. Ou seja, se nós ficarmos longe um dos outros, a transmissão viral vai ser menor, e essa onda, quando vem, e ela vem forte, ela poderá ser menor e causar um dano menor, e dar tempo dos serviços de saúde absorverem essa onda, né? Agora, se nós formos irresponsáveis e mantivermos contato social, a transmissão vai ser brutal. E aí nenhum serviço médico vai conseguir atender essa demanda toda. E uma coisa que eu quero aproveitar é que assim, os casos multiplicam por 10 a cada 7,4 dias, né? Então, a gente olhar no Brasil, o primeiro caso foi dia 26 de fevereiro, documentado, né? E aí, 2 semanas depois, já tinha 121. Então, de 1, uma semana depois foi para 10, uma semana depois foi para mais de 100, né? De 14 de março até o dia 17 de março, de 120 foi para 370, isso em só 3 dias, documentados. Não estou falando os casos que ninguém conseguiu fazer exame porque não tem mais exame para fazer diagnóstico, né? E a previsão é que dentro de mais 9 dias já teremos passado 4 mil casos. Em mais uma semana, ou seja, início de abril, já estaremos com 40 mil casos. Só que não temos kits para fazer diagnóstico de 40 mil casos, né? Então, vai haver uma subnotificação importante, fora todos os casos que são assintomáticos, ou seja, eu porto o vírus, mas eu não tenho sintomas, né? Então, é uma preocupação grande. A boa notícia, mais uma boa notícia para as grávidas, tá? Os artigos publicados, né, mostrando o que acontece com grávidas com coronavírus, mostram que não houve até agora nenhum óbito em grávida por coronavírus, né? E os bebês dessas mães nasceram bem. Então, assim, é só boa notícia. Então, a grávida, apesar de toda a preocupação, ela como grávida tem sido positivo, de bom prognóstico, de bom resultado à gravidez. Os bebês têm nascido com bastante saúde, né? Ela não está transmitindo esse vírus para o bebê intraútero e ela pode amamentar. Então, em tempos difíceis, essas são 3 boas notícias, eu acho. Nossas principais preocupações, né? Se transmite e se pode amamentar, né? Se transmite intraútero e se pode amamentar. Eu estou bem otimista com relação à organização do nosso município. A gente fala aqui de Foz do Iguaçu, Paraná, para quem está assistindo de outra cidade, ou estado, ou país, enfim. E eu acho que esse decreto municipal que aconteceu essa semana foi muito importante para mostrar o quanto o município está organizado. Agora só basta que as pessoas sigam isso, né, doutor? Então, gente, a regra número 1 é distanciamento social. Todo mundo dentro da sua casa e não saia. Não saia.
Isso vai reduzir o tamanho da onda do tsunami que vai vir para nós, tá? Uma outra coisa com relação a quem vai ter bebê, né, nesse período de tempos difíceis, eu estava acompanhando as avaliações da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e também da Sociedade de Obstetrícia de São Paulo. E um dos comentários que eu achei que foi bem precioso, de um dos professores, foi que, em termos de crise, nós vamos vivenciar desacordos e perdas. Tá? Acho que eu falei as 3 boas notícias, agora eu vou falar as más notícias. Tá? Você fala as boas primeiro. E assim, uma outra coisa. Todas as verdades que a gente vai colocar agora são verdades em construção. Então, em tempos de crise, vocês já perceberam, né? 2 semanas atrás, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Poucos dias depois, fecha a escola. Poucos dias depois, fecha a chove. Poucos dias depois, fecha não sei o quê. Então, assim, todas as verdades estão sendo construídas. O que é verdade hoje já não será amanhã. Então, é muito rápida essa mudança, né? E quando a gente fala em crise, desacordos e perdas, é porque, assim, o sonho do parto, ela vai sofrer uma perda, ok? E a perda é para proteger a todos, inclusive a gestante, tá? E eu vou chamar de antiparto as recomendações que são feitas pelas entidades científicas, tá? Então, a mãe que está infectada, né, não a mãe que não está infectada, a mãe que tem infecção ou suspeita de infecção por coronavírus, algumas medidas foram recomendadas, por exemplo, parto normal, não romper a bolsa, tá? O bebê, mãe infectada, ok? O bebê não vai fazer pele com pele, para reduzir o risco de infecção. Sim, será dado banho no recém-nascido após o parto. O antiparto, normalmente a gente não dá banho mais. Né? Sim. Não se aspira mais as vias aéreas do bebê. Normalmente se aspira para avaliar se tem estenose de cornetos do nariz. E se faz a clampagem imediata, que é clampar o cordão umbilical imediatamente e não esperar os 30, 45 segundos recomendados. Então, assim, eu vou chamar isso de antiparto, mas, assim, é visando a segurança do bebê e da mãe para não haver transmissão viral pelo contato físico, né? Então, isso para a mãe infectada, né? E a mãe infectada grave vai ser feito cesárea, né? Então, na gestante saudável, sem risco de coronavírus, ela segue para um parto normal, o bom parto, né? Então, isso só para as infectadas. Isso coloca a grávida, aqui a Cíntia Marquezine perguntou se a grávida não é considerada grupo de risco. Isso que o doutor falou, então dá a entender que a gente é um grupo de risco, né? Veja, assim, do ponto de vista das publicações que têm saído em termos de o que aconteceu em Wuhan, o que aconteceu na China, as revisões dos artigos, as grávidas têm tido bom prognóstico. As grávidas infectadas com coronavírus têm evoluído bem, não tem afetado o prognóstico dos bebês e todas saíram bem da infecção, né? Então, quando a gente fala em grupo de risco coronavírus, sem sombra de dúvida, o idoso acima de 70 anos com comorbidades, hipertensão, diabetes e doença cardíaca. Então, esses que realmente pagam um preço muito alto pela infecção, né? Agora, se a grávida não sofre o baque do coronavírus, ela sofre o baque do H1N1. Tá? Então, assim, vocês lembram, em 2009, quando começou o primeiro surto do H1N1, todos fomos pegos de surpresa, porque quem morreu foi jovem, saudável, de 20 a 50 anos, e grávidas. Muitas grávidas faleceram. Então, assim, lembre-se do H1N1, esse sim é perigoso para grávidas, né, e tem como prevenir. Então, todas as grávidas devem vacinarem-se contra o vírus da gripe. Isso é muito importante. Então, esse é um vírus que eu consigo me proteger, né? Inclusive, tem gestante aqui no perfil que tem dúvida se pode tomar vacina ou não. Ainda gera essa dúvida, porque alguns médicos... Eu acho que, na dúvida, consulta seu ginecologista, né? Então, a recomendação das sociedades sim, deve vacinar. Uma vacina segura e eficaz, tá? Agora, você falou sobre grupo de risco. O Conselho Federal de Medicina
ele fala uma coisa que eu achei correto, né? Ele coloca a grávida como grupo de risco, entre aspas, baseado no fato que tem poucos estudos. Então, os estudos que eu comentei são favoráveis à grávida, falam bem da grávida, mostram que tem uma evolução favorável para a mãe e para o bebê. Mas como tem poucos estudos, eles recomendam que as grávidas sejam ou afastadas do trabalho ou façam home office quando possível. Tá? Então, há uma recomendação do Conselho Federal de Medicina nesse sentido. Aqui a Bruna está falando que acha legal também reforçar que, mesmo estando em isolamento social, mães e pais devem continuar se preocupando com o calendário nacional e vacinação. Sim, sim. O governo brasileiro tem um mérito muito grande. Tá? Uma outra coisa que ele fez foi muito sábio, foi liberar a vacina tríplice bacteriana acelular adulto, que é o DTaP, que previne tétano e coqueluche no bebê. Então, a mãe recebe as 3 doses para que seu bebê, ao nascer, não corra esse risco de morrer, de fazer uma infecção grave por tétano ou coqueluche, né? O que acontecia antes, né? Então, essa vacina que ele libera para as grávidas, e é fantástica, uma vacina muito boa, não dá reação vacinal. Então, isso é um dos poucos países que tem esse cuidado com as suas gestantes. Eu tomei a minha, antes de começar o resguardo aqui em Foz, foi a época de tomar a minha vacina da TPA. E com relação aos cuidados, assim, de banho, de troca, de visitas para o bebê que acabou de nascer. Então, eu conversei agora à noite com os 2 hospitais de Foz, tem 3, né? Tem também um terceiro hospital, mas os 2 maiores hospitais, o Hospital Ministro Costa Cavalcante e o Hospital Unimed, tá? Essas informações são informais, não são oficiais, né? Mas lembra que eu falei que toda a verdade está em construção, tá? Então, o Costa Cavalcante e a Unimed, até hoje, permite um acompanhante em sala de parto e um acompanhante no quarto, não permite fotógrafos, tá? Então, a ideia essa é outra má notícia, entre aspas, né? Então, assim, a ideia é, em tempos de coronavírus, quanto menos gente circulando, menos você tem o risco de propagação de infecção. E existe a probabilidade de, a partir de amanhã, o Hospital Costa Cavalcante fazer uma restrição total de acompanhantes e visitas, tá? Visando a segurança de todos. Tá? Então, isso vai ser confirmado amanhã, nós vamos saber amanhã se sim ou não. Mas o fato é que em tempos de coronavírus, todo cuidado é pouco e a restrição de fluxo dentro do hospital é extremamente importante. E a orientação para as visitas em casa, que aqui no Brasil a gente tem esse hábito, né, de visitar o recém-nascido, proibido, total, com certeza. Assim, o grande problema é a transmissão assintomática, né? Então, 80% dos infectados não sabem que estão infectados e acabam não manifestando doença, né? Mas por ser portador, ao beijar um bebê, ter um contato mais próximo, íntimo, pode transmitir o vírus, né? Ou, às vezes, na fase inicial de uma infecção, minha capacidade de contágio já é maior, né? De novo, uma outra boa notícia é que no histórico de Wuhan não houve nenhum caso de óbito em criança abaixo de 9 anos. Semana passada tivemos uma criança, a primeira criança que faleceu de coronavírus, mas nas crianças e bebês, por sorte, a evolução tem sido mais favorável, né? Tem crianças que ficam graves, tem crianças que vão para a UTI, sim, mas tem sobrevivido o insulto do vírus, né? Mas, sim, a gente tem que ter, entre o distanciamento social, em tempos de cólera, em tempos de coronavírus, tem que ter distanciamento social, onde, assim, eu não vou receber visitas para minha segurança como pai e mãe e para a segurança do bebê, para todos, na verdade, né? E não ter receio, porque tem muita gente que tem vergonha de dizer que não pode receber visita, né, doutor? Acho que, inclusive, pode até pegar o respaldo do pediatra e dizer que foi proibido mesmo pelo hospital ou até pelo pediatra, porque algumas pessoas
podem estar levando pelo lado da negligência e acabar ficando chateado com os pais. Acho que às vezes pode estar rolando essa falta de empatia, né? Com quem acabou de ganhar o bebê. Eu acho assim, eu tenho que levar muito a sério o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Tá? A gente está mais ou menos 20 dias atrás da Itália. Tá? Então, assim, escreva o que eu estou falando. Em 20 dias, o Brasil vai estar na mesma situação da Itália. Tá? E talvez ainda em piores condições por ter menos recursos do que a Itália. Né? Então, assim, tem que levar isso muito, muito, muito a sério.